Segunda Reis, capítulo de número 22. Versículo de número 1 e 2. Assim diz a poderosa palavra de Deus. Para quem está sem Bíblia, está no telão para você acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade, quando ele começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, o seu pai, e não desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Capítulo 23, apenas um verso, versículo 25. Diz assim, está falando da mesma pessoa, do rei Josias, diz assim: antes dele não houve rei que se lhe fosse semelhante, e que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Que Deus nos use, que sua palavra fique enraizada dentro do nosso coração. Você pode dar uma glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em uma jornada pensando sobre as escolhas que fazem parte de nossas vidas. Há mais de um mês eu estou pregando essa série de reflexão, que a nossa vida é feita de escolhas. Eu quero usar esse tempo que eu tenho e pensar um pouco nesse personagem, o rei Josias, e mostrar para vocês que, de fato, a nossa vida, ela é feita de nossas escolhas. Eu escrevi, com a graça de Deus, um livro publicado na pandemia, no ano 2020, não sei se tem a imagem aí, e o capítulo 5 desse livro vai falar sobre isso. Decida ser um cristão de alto nível e fazer parte da seleção. Porque eu uso a linguagem esportiva, então eu uso o exemplo de Josias no livro que eu escrevo, e a palavra vai falar sobre escolha. Decida ser um cristão de alto nível. Agora a pergunta é, eu vou ter que resumir aqui por causa do tempo, pensando um pouco na vida de Josias. A reflexão é: como é que eu posso viver um alto nível com Deus, sendo que a vida trouxe alguns estragos? Se nós entendermos o contexto, e eu vou aqui tentar resumir para você entender. Josias, ele foi um homem que, por causa das suas escolhas, foi abençoado por Deus, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Nós não sabemos quem escreveu os livros de 1 Reis e 2 Reis, provavelmente um profeta, um homem de Deus, mas sabemos que ele conhecia a história do povo de Israel. Ele conhecia porque ele vai se referir à aliança, ele provavelmente era um contemporâneo de Jeremias, então ele conhecia a história. Mas esse autor, inspirado por Deus, ele vai então descrever a história do povo de Israel. E é interessante que quando a gente vai ler esses relatos, a gente vai se deparar com uma notícia até triste para nós, que a maioria dos líderes de Judá, portanto do povo de Israel, eles fizeram escolhas erradas. A maioria da liderança daquela época, porque saía um juiz, um rei, e aí o filho assumia em seu lugar, a maioria fizeram coisas que não agradaram a Deus por escolha. Não escolheram agradar a Deus. E como consequência disso, houve muitos estragos, tragédias. A gente olha para a história, por causa das escolhas de alguns homens, de simplesmente pedirem para Deus saírem de suas vidas, simplesmente abandonarem os mandamentos do Senhor, houve grandes estragos.
Desde o começo da humanidade tem sido assim. Adão e Eva que o diga. Adão e Eva deixaram Deus de lado. E aí a gente conhece todo o estrago que trouxe para a humanidade. Esse estrago que a gente vê na televisão. Esse estrago que a gente vê nos noticiários. Se a gente voltar lá para Gênesis, e quem conhece Bíblia, a gente vai ver que tudo era perfeito. Mas aí entrou a desobediência, o pecado, e aí, meus irmãos, estragou tudo. Estragou a comunhão do homem com Deus, porque a partir do pecado, da desobediência, eles começaram a se esconder de Deus. Estragou a intimidade do homem com Deus. E aí o homem começa a ter medo, o homem começa a ter vergonha, o pecado deixou eles nu, e ele então foge de Deus. Olha o estrago, trouxe dor e sofrimento, antigamente não tinha, era tudo perfeito. E aí por causa da desobediência, o homem então passou a ter sofrimento, passou a ter dor. Quem tem dor aí, irmão? Quem tem dor? Depois dos 40, filho, se acordar sem dor, porque morreu. Quem não chegou no 40 ainda não sabe disso. Apesar que tem uns aí, uns jovens, tudo mal acabado. É ou não é? Mas, ó irmãos, eu ouvia isso, falei, que isso? Imagina, agora, Senhor da glória, estrala tudo. Tudo é crocante. Por quê? Porque houve um estrago. Trouxe cansaço, fadiga, sabemos, estresse. O homem agora ia ter que suar, trabalhar debaixo de sol. Antes do estrago, as árvores eram belas e não tinham espinhos. Por causa do pecado começou a ter espinhos as árvores, as flores. O plano de Deus sempre foi, sempre será vida e vida abundante. Dá glória a Deus aí, irmão. Mas o pecado estragou isso. O homem começou a experimentar dor, medo e, como consequência, a morte. Olha só. E por fim, essa introdução, olha que estrago de um jardim que, imagina aí o jardim do Éden, devia ser maravilhoso, irmão. A gente vai a alguns lugares aqui nessa terra, lugares belos, aí você imagina o jardim do Éden, antes da queda, antes do estrago. Um jardim bonito, maravilhoso. E agora, por causa do estrago, Adão e Eva têm que ir para os desertos da vida. E sem a presença do Criador. Tudo isso por causa de desobediência, de escolha. Escolhas erradas. Quando fazemos escolhas erradas, e se nós não nos arrependermos a tempo, o estrago, ele é inevitável. Estrago geral. Quanto estrago, misericórdia. Essa era a realidade do personagem que nós lemos aqui, do texto lido. Esse era o ambiente onde Josias cresceu. Um ambiente estragado. Um ambiente onde Deus não era respeitado. Um ambiente de total abandono de Deus, desprezo à palavra de Deus e de abominações terríveis aos olhos de Deus. O estrago, irmãos, era geral na história de Josias. Só para você ter uma ideia, capítulo 21, capítulo anterior, vai narrar a história do seu avô e do seu pai. O seu avô, Manassés, seu pai chama Amon. Só para vocês terem uma ideia do estrago da vida desses homens, por causa da escolha deles, de abandonarem a Deus, desprezarem a Deus, não obedecerem a palavra de Deus. Só para vocês terem uma noção, o avô de Josias queimou pelo menos 2 filhos a um deus chamado Moloque. Está no capítulo 21. Era uma estátua, só para vocês terem uma ideia, uma estátua, lá o que eles faziam, como se fosse, né, um caldeirão, e jogava as crianças vivas e queimava, oferecendo a um deus pagão. E provavelmente Josias ficou sabendo disso. Nós não sabemos que se o pai de Josias, Amon, fez a mesma coisa, mas a Bíblia vai dizer que ele não fez o que era reto perante o Senhor, e ele imitou o seu pai em tudo.
Portanto, nós não sabemos se algum irmão de Josias ou irmã foi sacrificada viva ou vivo diante do seu pai, diante da sua família. Olha só, irmãos, quanto estrago. Eles foram idólatras, feiticeiros, eles foram pessoas que desobedeceram a Deus. E Josias cresceu, pelo menos até os 8 anos, vendo tudo isso. Aí o seu avô morre, o seu pai reina no lugar do avô. Amon morre, Josias com 8 anos, a Bíblia diz, capítulo 22 que nós lemos, é colocado no trono. 8 anos. É claro que quem tem um pouquinho de entendimento bíblico vai saber que com 8 anos ele não tinha condições de tomar decisão. Alguém o influenciou até ele chegar à idade da razão, para ele tomar decisão, mas por direito ele era o rei. E aí quando ele chega na idade da razão, ele precisa fazer uma escolha. E há 2 possibilidades, pelo menos. Primeira possibilidade: eu vou ser igual o meu pai. Eu vou fazer tudo igual o meu pai. Essa era uma possibilidade. Ser como os demais. Continuar nessa mesma pegada de vida, nessa mesma escolha de vida. Continuar sendo igual o pai. Tal pai, tal filho. Talvez ele poderia pensar como muitos fazem. Vou ser igual ao meu pai fez, eu vou imitar o meu pai. Mas ele tinha uma outra possibilidade. Ele tinha uma outra escolha. Quero fazer diferente. Eu quero ser diferente do meu pai e da minha família, que não honraram o Senhor. Então a minha reflexão é curta e simples. Como é que eu posso fazer as escolhas certas e agradar o Senhor e mudar a história da minha vida, se eu cresci num ambiente estragado? Eu cresci num ambiente estragado. Com 15 anos eu me converto, mas eu vi meu pai indo embora de casa. Isso, querendo ou não, traz trauma sobre a nossa família. Eu vi minha mãe tentando suicídio com remédio. Então, todos nós temos uma história, mas vai chegar um momento que todos nós precisamos decidir o que nós vamos fazer de nossas vidas, porque a salvação, ela é individual. Como ter uma nova história? Essa é a minha reflexão. Eu quero falar algumas coisas aqui. Primeiro, você precisa escolher acreditar em Deus e crer que Ele tem uma nova história para a sua vida. Eu fiquei pensando quando eu escrevia essa mensagem há muitos anos atrás, que se transformou no capítulo de um livro. Alguém deve ter falado do Deus de Israel para Josias. Alguém pregou para ele. Eu acredito que possa ser a sua mãe. Alguém falou do plano de Deus. Alguém falou para ele da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Alguém falou para ele que aquilo estava errado, que aquela vida não era a vida que Deus tinha para ele, que aquela vida não agradava a Deus. E o mais importante, ele acreditou. Um dia, aleluia, alguém falou do amor de Jesus para mim. E o mais importante, eu acreditei no amor de Jesus. E é por isso que eu estou aqui com vocês hoje à noite. Alguém um dia falou do amor de Deus para você também. Alguém um dia convidou você também. E o mais importante, irmão, é você acreditar que Deus tem uma nova história. Eu acredito que a mãe dele ministrou. E aqui é só uma imaginação. A mãe dele falando da história que Deus tirou o povo do Egito, que Deus então deu os mandamentos. Percebeu que eu li no capítulo 23, versículo 25? Que não houve rei que se convertesse ao Senhor. Primeiro mandamento, de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Alguém falou dos mandamentos, alguém lembrou os milagres que Deus fez.
Há uma profecia em 1 Reis 13:2 que se refere a Josias. Talvez a mãe dele conhecesse essa profecia, não sei. Alguém profetizou que o Senhor ia levantar, diz assim: clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Talvez a mãe dele ficou sabendo dessa profecia. Disse: ó, tem uma profecia a seu respeito. Alguém ministrou, não sei quem foi. Se foi a mãe, se foi alguém do palácio, se alguém que encontrou, alguém que falou de Deus, mas alguém ministrou para ele. Aleluia. Eu estou aqui ministrando para você. Se você crê, não importa o ambiente que você veio, não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus tem uma nova história para você. Deus pode transformar a tragédia em bênção. Deus pode transformar a tristeza em alegria. Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Um dia alguém falou isso para mim. Um jovem sem esperança, 15 anos, pensando em se matar, pensando em tirar a vida, com depressão. Alguém falou que o Senhor tinha uma nova história para mim, que Deus me amava, que Jesus morreu para me salvar, que Jesus me dava perdão. E eu, pela graça de Deus, acreditei na promessa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém que está me ouvindo, até em casa, ou aqui, o pastor não conhece a minha situação. Eu venho de um lar que só tem briga. Eu venho de um lar que eu sofri rejeição. Eu venho de uma família que Deus não é respeitado, Deus não é adorado, Deus é convidado para se retirar. Um ambiente totalmente estragado. Mas eu estou dizendo para você, Josias também veio, mas teve uma hora que ele teve que escolher. Acreditar que Deus tinha algo para a vida dele. E ele então começa a fazer aquilo que agrada ao Senhor. 2 Crônicas 20:20 vai dizer o seguinte: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Acredite nos seus profetas e vocês prosperarão. Outra coisa que, para você ter uma nova história, para você viver aquilo que Deus tem para você, você precisa escolher um padrão de vida que glorifica o nome do Senhor. Irmãos, olha o padrão de vida que a família vinha: desgraça, idolatria, feitiçaria. Olha só que padrão. Não cultuavam-se mais a Deus no tempo de Josias, do seu pai, templo fechado. Não celebrava-se mais a Páscoa, tinham se desviado do Senhor. E aí quando Josias, ele chega na idade da razão, ele tem a escolha: eu vou ser diferente. Deus tem uma nova história. E essa nova história significa que eu não posso aceitar esse padrão de vida que não agrada a Deus. Eu não posso aceitar esses padrões que eu aprendi, essas ideologias que eu aprendi, que não agrada o meu Senhor. Tem muita gente que não vive uma nova história, sabe por quê? Porque acha que nasceu assim, vai viver assim. Até canta, né? Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Misericórdia. A gente tem que se rebelar, entenda, com um padrão de vida que nos afasta de Deus. Nós precisamos nos rebelar com o padrão que não é o padrão das Escrituras. É por isso que Josias mudou a sua vida. Ele chegou um momento que ele fala: chega de vida estragada, chega de vida sem propósito, chega de vida sem a direção de Deus, chega de vida sem a presença de Deus. Então ele muda a sua história. Ele começa com as suas escolhas. Quando nós entendemos isso, irmão, chega. Um dia Jacó também, o grande Jacó, o patriarca, ele chegou e ele disse para ele mesmo: chega de mentira, chega de trapacear os outros, chega, eu quero mudanças. E Deus mudou a vida de Jacó, mudou o nome de Jacó para Israel, porque Deus é o Deus do perdão, é o Deus do recomeço. Deus é o Deus que é rico em perdoar, disse Isaías. Mas nós precisamos escolher.
Deus fala: vinde a mim, venham todos, bebam de graça a água da vida. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E Ele diz: deixa o perverso, o iníquo, os seus pensamentos, deixa a vida velha para trás e converta-se ao Senhor, porque é rico em perdoar. O nome Josias significa Jeová apoia. E Deus vai ajudar, Deus vai fortalecer, Deus vai ajudar aqueles que se comprometem e escolhem viverem uma nova vida. Você pode dar uma glória a Deus? Escolha deixar um legado de fé para a sua família. Escolha você romper com a maldição hereditária. Falou-se muito de maldição hereditária anos atrás. A Bíblia diz sobre isso. Mas, irmãos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, eu creio que essa maldição é quebrada. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Sim, aqueles que ainda não se entregaram a Jesus têm influência hereditária e espiritual da família. Sim, tem. Ah, irmãos, mas quando eu me converti, vinham falar para mim: olha, você precisa quebrar a maldição hereditária da sua família. Eu disse: já foi quebrado. O sangue de Jesus tem poder. E a Bíblia diz que quem crê nele é nova criatura. E aí a escolha a partir de mim. Eu tinha essa ideia e tenho até hoje. A partir de mim, eu com 15 anos de idade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se até aqui teve escolhas erradas dos meus antepassados e me influenciaram para as coisas erradas, ok, daqui para frente eu escolho Deus, eu escolho servir a Deus. E daqui para frente, portanto, a minha família, a minha posteridade será abençoada pelo Senhor. Escolhas. Ele tinha recebido uma herança de pecado, uma herança de zombaria contra Deus, mas ele escolhe deixar um legado de fé para a sua família, e deixou. Ele escolhe deixar um legado de esperança para o seu filho, e deixou. Para que seu filho lá na frente escolhesse se serviria a Deus ou não. Interessante que há muitos exemplos na Bíblia que nos mostram as escolhas. Que o pai foi uma bênção e o filho não. Ou que o pai não foi bênção e o filho foi. Significa escolhas. Ezequiel vai falar sobre essas escolhas. Que a alma que pecar, essa que vai morrer. Que o filho não vai pagar por aquilo que o pai escolheu, se ele se converter. E que o pai também não será responsável pelas escolhas do filho quando chegar na idade adulta. São escolhas. Escolhas da vida. Por isso que nós precisamos também decidir. A partir de mim, é uma escolha. Eu vou deixar um legado. Um legado de fé. Um legado de esperança. Um legado de alguém que serviu ao Senhor. Esse é o legado que nós podemos deixar. Quando Josias foi colocado no trono, no lugar de seu pai, como eu disse, ele era uma criança. Mas quando chega a idade da razão, quando chega a idade de tomar as decisões, como rei, se você for continuar estudando, você vai ver as decisões que ele toma. Não ser como seu pai, como eu já disse. A segunda escolha, ele quis ser diferente. Ele quis deixar um legado. Ele quis deixar um legado de fé, um legado de esperança no Senhor. Agora, como nós podemos fazer a diferença? Primeiro, é uma decisão pessoal. Fez o que era reto perante o Senhor. Eu não posso decidir por você. Você não pode decidir pelo seu filho adulto. Você não pode decidir pela sua esposa e vice-versa. É uma decisão pessoal. E é interessante que fala, ele fez o que era reto perante o Senhor, e ele andou
em todo o caminho de Davi, seu pai. Mas o pai dele não era Amon? Significa que ele escolheu olhar para os bons exemplos. Existem os maus exemplos? Um monte, em todo lugar. Sempre teve. Pastor, tem tantos maus exemplos? Tem. Mas existem os bons. Escolha seguir os bons. Os bons exemplos. Ele escolheu se espelhar em pessoas de Deus. Eu me lembro, e já estou encerrando para a gente entrar na ceia, que eu ficava observando, ainda jovem, os mais experientes. Já falei isso aqui da igreja. Os homens de Deus da igreja. Não só os líderes, os pastores, mas eu ficava observando as famílias. E eu me lembro que meu pastor falava assim, nos domingos: segure nas mãos aí da pessoa da sua família, para a gente orar. E naquele tempo, ninguém da minha casa ainda tinha se convertido. Eu ficava lá, poxa vida. Mas ao invés de ficar triste, aí eu lembro de uma frase do meu pastor: e você que está sozinho, e a sua família não está hoje aqui, vai orar com alguém que está na mesma situação, e acredite, um dia sua família toda vai se converter ao Senhor Jesus. E eu ficava olhando aqueles homens, porque eu tive exemplos que não agradavam a Deus, de pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Meu pai não conhecia, então eu vi exemplos errados dentro de casa, de mentira, de vícios. A gente não viu? Crescemos nesse ambiente, de pessoas que não temiam a Deus, não iam para a igreja, não tinham relacionamento com Deus. Eu nunca vi meu pai orar, nunca tinha visto meu pai orar. Meu pai e minha mãe nunca oraram por mim, de colocar a mão. Mas aí eu comecei a ver, falei assim, olha aquele exemplo lá. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Um dia eu vou ter uma família. Um dia eu vou ter uma família e eu vou orar pelos meus filhos. Eu vou abençoar os meus filhos. Significa que eu preciso escolher e seguir os bons exemplos. Olha só outra coisa. E ele não se desviou, versículo 2, nem para a direita e nem para a esquerda. Se você continuar o texto, vai dizer que alguém chama o rei e fala: olha, nós encontramos os mandamentos, encontramos o livro, encontramos a palavra de Deus. E aí Josias pede para Ilquias ler o que está escrito. E ao ler o que estava escrito, ele percebeu que eles estavam longe de Deus. Ele percebeu que eles estavam desobedecendo a Deus, que os pais não deram ouvidos à palavra do Senhor, diz o versículo 13, para fazer segundo tudo o que está escrito no livro. E aí então a Bíblia diz que ele decreta como rei a obedecer toda a ordem que a palavra de Deus tinha mandado. E ele começa a fazer uma faxina. Ele começa a fazer uma faxina. Ele faz uma aliança no versículo 23. Uma aliança com Deus. No versículo 4 do capítulo 23, ele purifica o templo. Ele deita fora, ou seja, ele manda embora todos os feiticeiros. Ele tira toda a feitiçaria do templo que o pai dele tinha trazido, o avô dele tinha trazido. Ele começa a fazer uma limpeza no templo. Significa que ele escolheu praticar a palavra de Deus. Ele começa a fazer uma faxina. E depois ele também descobre que fazia muito tempo que não celebravam a Santa Ceia, que para eles era a Páscoa. Muito tempo que o povo de Deus não celebrava a Páscoa. E no capítulo 23, versículo 21, ele dá ordem para todo o povo celebrar a Páscoa ao Senhor, como está escrito no livro da aliança. E ele celebra a Páscoa
como não se celebrava desde os tempos do profeta Samuel. A Páscoa, quando Deus mandou celebrar a Páscoa, significa que Ele escolheu praticar toda a palavra do Senhor. São escolhas. E nós estamos, irmãos, diante da palavra. E Jesus deixou claro que precisamos escolher. Deus deixa claro que há opções. Deus não vai obrigar ninguém a servi-lo. Jesus não vai obrigar ninguém a segui-lo. Quando Ele esteve na terra, Ele só convida quem quiser. Significa, ninguém é obrigado. Todos são livres para escolher. Quem quiser vir a mim, venha. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Alguns quiseram no tempo de Jesus, outros o rejeitaram e Ele deixou livre. A gente começa essa série de pregação pensando na cruz. Jesus no meio e 2 criminosos, cada um de um lado. Um escolhe zombar de Jesus, o outro escolhe se arrepender. Um escolhe continuar zombando: ó, não és o Cristo? Desce da cruz, salva a gente aqui também. O outro disse para esse que zombava: nós estamos aqui por causa das nossas escolhas, por causa dos nossos delitos, crimes que cometemos. Mas este nada fez. Jesus estava ali por obediência, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus permitiu que um zombasse. Igual muita gente zomba do cristianismo hoje. E Jesus, quando esse se arrepende e fala assim: Senhor, hoje eu me arrependo. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Jesus vira para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Escolha. As escolhas fazem parte da vida. Jesus disse que nós podemos escolher o caminho largo ou o caminho apertado. Nós podemos escolher. Deus disse aos israelitas: entre a morte e a vida. Jesus fala lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11: eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte. E Deus fala assim: escolham, pois, a vida. Mas há muita gente fazendo como os antepassados de Josias: continua escolhendo a morte, continua escolhendo as coisas erradas, o caminho errado, continua escolhendo o caminho largo. E Jesus disse: há o caminho largo e o caminho estreito. Tem gente continuando escolhendo a porta larga, que Jesus diz que no final é destruição. E Jesus diz: mas tem a porta estreita, e aqueles que passam por ela serão salvos. Hoje à noite eu quero entrar na ceia pensando nessa história. Qual será a nossa escolha? Qual será a minha escolha? Josias escolheu uma nova história. Josias escolheu mudar o padrão de vida, não aceitar mais um padrão de derrota, de pecado e de vergonha. E Josias escolheu deixar um legado de fé para a próxima geração. Louvado seja Deus. Se ponha de pé. Os irmãos da ceia pode se achegar, por favor. E nós vamos ministrar a Santa Ceia. Quem é que pode participar, pastor? Todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, por escolha, que escolheram servir a Deus de todo o coração, como Josias. Aqueles que se converteram ao Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, segundo a palavra do Senhor, que é o primeiro mandamento. A Bíblia diz: não houve ninguém que se convertesse como Josias, se convertesse ao Senhor. Se você ainda não fez, deveria fazer. Entregar sua vida a Jesus. O que eu faço, pastor? A Bíblia diz que se no teu coração você crer e com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. É fácil, é simples. Não precisa nem vir aqui à frente. É só você
de todo o seu coração, pedir perdão para Deus. Porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Reconhecer que você precisa de um Salvador, de um Senhor, isso é escolha. E aí a Bíblia diz, se você fizer isso de todo o coração, você vai ser salvo. Eu peço que você feche seus olhos enquanto os irmãos vão distribuir os elementos.